Eu lembro que quando eu cheguei aqui na igreja, a minha esposa veio primeiro e eu vim em seguida, 4 anos depois, mas cheguei com a mão na frente e outra atrás. Endemoniado, fumante, bebia, fazia um monte de coisa errada. E foi assim que eu cheguei aqui na Igreja Universal do Reino de Deus. Era um crítico da igreja, né? A minha esposa, quando veio, eu sempre a criticava muito, deixei várias vezes aqui na frente e ela, por algumas vezes, entrou chorando porque eu detestava o Bicho Macedo, apesar de não conhecê-lo. Nunca fez nada comigo, mas a gente ouvia e eu ia nessa onda, na onda de que todos falavam que vocês eram ladrões, etc. E aí foi assim que eu cheguei aqui. Antes de fazer a primeira verdadeira fogueira, ou seja, colocar realmente a minha vida, tudo que eu tinha no altar, eu fiz outras 6 fogueiras falsas. Fogueiras, inclusive, que eu subia no altar com o envelope vazio, e encenando uma situação como se tivesse colocado toda a força. E, na verdade, eu tinha colocado envelope vazios. Ou outras fogueiras que eu tinha um envelope na mão vazio até o dia de cumprir o voto e eu colocava alguma coisa dentro, mas nunca foi uma coisa sincera. E quando, há 4 anos atrás, quando eu fiz o meu primeiro voto, realmente o meu primeiro verdadeiro sacrifício, aí as coisas começaram a mudar. Então, eu era empregado, há 17 anos numa empresa, tinha constituído uma empresa em 2005, mas a empresa não andava, não acontecia nada. E foi assim até 2011. Quando, de fato, em 2011 eu fiz o meu primeiro verdadeiro sacrifício, aí as coisas começaram a acontecer. E hoje, eu acho que é a 8ª fogueira, né, que eu faço, e colocando toda a força no altar, e as coisas vêm acontecendo. E hoje a minha empresa é um grupo de empresas, não só uma mais. Nós somos a maior empresa do Nordeste, hoje, no nosso segmento. Queremos chegar no final do ano como melhor empresa do Brasil. E não para por aí. Nós temos 2 filiais, pretendemos abrir até 2023 outras 5 filiais, né? Aí atendendo todo o Nordeste. Quer dizer, o senhor participou de outras fogueiras santas, mas o senhor colocava o envelope vazio no altar. Quer dizer, não sacrificava, enganava. E quando o senhor despertou, podemos dizer assim, que a palavra de Deus despertou a sua fé, então o senhor descobriu o caminho certo, que é o perfeito sacrifício. E aí, na primeira fogueira santa que o senhor fez o perfeito sacrifício, já veio a resposta. Exatamente. E eu não esperava, porque os outros sacrifícios, quando eu descia do altar, eu sempre descia envergonhado, né, por dentro. Porque a minha esposa perguntava, e aí, como foi? E eu dizia, arrebentei. E não era verdade. Mas esse primeiro verdadeiro sacrifício, eu desci do altar sem nada. Para um pai de família é muito difícil isso. Ainda mais para um pai de família e empresário. Mas naquele dia eu desci feliz. Eu já desci com a minha vitória. E as coisas começaram a acontecer e eu não percebia, porque eu tinha esquecido do voto. Porque a partir, passou a primeira semana, você começa a trabalhar e esquece do voto que você fez, e as coisas começaram a acontecer e clarear, e fechando um negócio e outro, e eu ia para as reuniões, saía com um contrato assinado, e aí eu fui lembrar, mas será que é da fogueira? Porque mesmo depois que eu fiz aquele primeiro sacrifício, eu ainda não acreditava que aquilo poderia ser um resultado da fogueira. Quando eu cheguei no final do ano, e aí esse primeiro semestre, foi muito forte, porque eu fechei vários negócios. E aí, no final do ano, novamente eu fui e coloquei toda a força. Aí arrebentou, porque eu nunca fiz pedido na fogueira. Eu sempre faço os meus votos e meu envelope vai vazio de pedido. Meu envelope vai com o meu sacrifício, porque Deus sabe tudo que eu preciso. Então, eu não preciso pedir. Quer dizer, antes era o contrário. O senhor colocava o pedido e o envelope, colocava o pedido dentro do envelope, mas ia vazio de sacrifício. Você não colocava nada. Exatamente. Hoje vai vazio de pedido e cheio de sacrifício. Eu não tinha nada, pastor, quando eu cheguei aqui. Nós morávamos num conjunto habitacional, que não tenho nada contra quem mora lá, mas era um apartamento que hoje custa 60 mil reais e eu não tinha condição de comprar. O meu carro hoje compra 12 apartamentos desse. Então, é muito forte. As pessoas criticam a Igreja Universal e não tem nada. Como eu, era um crítico da igreja e não tinha nada. O que vocês iam tirar de mim se eu não tinha nada? E hoje, a forma como a empresa vem crescendo, e não só a empresa, a minha vida espiritual, a minha vida com Deus, o meu casamento, tudo foi restaurado. Deus restaurou tudo. Conquistei muitos imóveis. Hoje eu tenho mais de 9 imóveis. Só nesse último ano eu comprei 3 novos imóveis.
Então, o que eu coloco no altar é nada perto do que Deus tem me proporcionado para mim. É muito pouco ainda. Além das conquistas materiais, o senhor conquistou a maior de todas as conquistas, que é a espiritual, que hoje o senhor tem a certeza da salvação. Fui batizado com o Espírito Santo em 2011. Nessa primeira fogueira, foi feito no monte, lá em cima. É um propósito que na época foi feito. E nessa mesma fogueira eu tive a honra de receber, de ter uma experiência de ter o Espírito Santo na minha vida. A partir daí tudo foi transformado. Porque antes disso eu já era da igreja e eu fumava. Eu fumava na garagem da igreja. Eu fumava ao sair de casa. Eu estava no culto aos domingos, eu lembro. Como o culto aos domingos é mais longo, e eu não conseguia aguentar aquela vontade, eu descia na garagem da igreja e fumava, você acredita? Então, um homem cheio de capeta, e já estava na igreja há 3 anos. Dizer. E o casamento hoje, como é que está? É abençoado. Faço agora no final do ano, 24 anos de casado, e pretendo casar de novo, né? Com a mesma esposa, é claro. E nessa fogueira santa? Nessa, já comecei, né? Eu sei que ainda não lançou, mas há uns 12 meses atrás, eu já comecei a organizar os meus sacrifícios e já trouxe alguns, né? Já comecei a fazer o meu sacrifício já a partir de agora, né? Já a partir da semana passada. Mas já estava tudo prontinho. Como o sacrifício ele tem que ser perfeito, o senhor falou isso no domingo passado, sobre a perfeição da oferta que você põe no altar. Eu sempre coloco o carro lavado, e daí eu mandei lavar todos, revisar, encher o tanque. Eu sempre faço assim, quando eu faço doação com veículo. E eu já comecei a trazer, já trouxe 3 carros. Já trouxe 3 carros. Agora, nós nem entregamos o envelope ainda, e o senhor já trouxe 3 carros. Sim, senhor. Já trouxe 3 carros. Nem precisou do envelope. Não precisa, porque um verdadeiro homem de Deus, e da forma como eu creio e acredito na palavra e na mensagem que os senhores levam para a gente a partir do altar, não precisa ter fogueira santa para a gente sacrificar. Ainda quero fazer mais, né? Porque o meu objetivo é construir uma catedral e doar para a igreja, né? Por exemplo, eu vou ajudar bastante também nos presídios que os senhores estão fazendo. Então eu sempre estou aqui contribuindo com o que eu posso, e fogueira santa para mim é todo dia. Essa eu vou me lançar com toda a força. Eu coloquei como meta 6 carros agora nessa fogueira. Trouxe o 3º hoje, trago o 4º semana que vem, e na semana seguinte os outros 2. Pretendo fazer muito mais. Então vem essa agora, e no final do ano vem uma